Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Floripa em Foco com o Sindasp, ao vivo, toda terça-feira. Vou ter que olhar minha tabelinha aqui, exatamente às 14h30. Hoje não, véspera de feriado, estamos pré-gravando com a nossa convidada mais do que especial, a advogada do Sindasp, a doutora Caroline Schwartz de Almeida. Schwartz de Almeida. Obrigado pela presença, doutora. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, de mais nessa oportunidade aqui que a gente possa ocupar um espaço e informar os trabalhadores aí dos seus direitos. Informar, né? Ainda mais que estamos às vésperas de mais um dia do trabalhador, não é dia do trabalho, né? Sim. Dia do trabalhador. Tem muita diferença. Bastante, muita, né? Muita. E, aliás, muito que se falava era dia do trabalho, né? 1º de maio, dia do trabalho. Isso era no tempo da ditadura militar, aquelas coisas, né? Sim. Os trabalhadores mudaram o nome para dia do trabalhador com luta, com sendo incisivo, reiterando, lutando, né? Sim. Não veio de graça. E já que estamos falando, né, do 1º de maio, nada melhor do que falar dos direitos dos trabalhadores, das coisas que amparam, protegem o trabalhador, né? E uma das coisas bem interessantes que tem em todo lugar, toda empresa tem, e poucos se dão conta disso, uma coisa muito interessante é a CIPA. A CIPA ou o CIPA, doutora? A CIPA, a comissão, isso, né? porque é uma comissão. Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. CIPA. Sim, é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. De acidentes, sim. Eu disse que todas as empresas têm que ter, mas parece que tem que ter um número mínimo de trabalhadores para ter uma CIPA, efetivamente. É assim? Existe uma interpretação de que todas as empresas devem ter um controle sobre os riscos de acidentes no ambiente de trabalho. A NR5, que é uma regulamentadora. Isso, número 5 aí do Ministério do Trabalho, que veio da portaria 3214, ela dá um dimensionamento dessa CIPA. Ou seja, pelo Código Nacional da Atividade Econômica, o CNAE, com o número de empregados, é feito um dimensionamento. Se o CNAE é, enfim, deixa eu chutar um número, 82.14, então, e tem 40 funcionários, então aí tem uma tabelinha nessa norma regulamentadora, que aí tu verifica quantos titulares, suplentes, como é que é a formação dessa CIPA. Quer dizer que uma empresa que tem 40 pode ter que ter uma CIPA estruturada e uma outra empresa que não tenha 40 está mais ou menos dispensada de tanta organicidade? Quer dizer que o dimensionamento de uma empresa que tenha um risco maior por sua atividade econômica, com o número de empregados, existe uma regra e outra que de repente tem um risco menor de acidente, segundo a atividade econômica, pode ter aí um dimensionamento menor. Mas todas têm que ter? A nossa interpretação é que sim, todas teriam que ter isto. Mas a própria NR5, ela estabelece um número, por exemplo, de 0 a 19 funcionários, praticamente não é exigido um efetivo e um suplente. Então, teria que, para os trabalhadores que quiserem verificar se a empresa que eles trabalham precisaria de uma CIPA, segundo a NR5, essa norma regulamentadora, e qual é o tamanho dessa CIPA, qual é o dimensionamento disso, quantos titulares, quantos suplentes, existe uma tabela, que é um anexo, então, à NR5, que podemos consultar para verificar isso. Então, o primeiro passo, a gente deveria saber qual é o código CNAE da empresa que nós trabalhamos, Código Nacional da Atividade Econômica, quantos funcionários, vai na tabela da NR5 e verifica ali qual é a composição dessa CIPA. Mais ou menos 20, você falou de 5 a 19 trabalhadores, está mais ou menos dispensado de ter suplente, titular, uma CIPA hierarquicamente constituída, vamos dizer. Sim. E tem algum limite assim de pessoas que tem que estar na CIPA ou o número de trabalhadores é que vai dizer? Então, esse número de trabalhadores, junto com o Código Nacional da Atividade Econômica, é que vão dizer quantos trabalhadores irão compor essa CIPA.
Até porque, no caso de uma Volkswagen, eles têm centenas de milhares de trabalhadores, mas nem todos num mesmo local trabalhando, né? Pois bem, então a CIPA é pelo estabelecimento. Então, Produtivo. se, por exemplo, uma Volkswagen tiver aí 30 postos de trabalho espalhados em diversas cidades, não pode ter uma CIPA numa cidade como Florianópolis e outros locais de trabalho ficarem descobertos dessa comissão. Porque a comissão ela vai circular no ambiente de trabalho, ela vai entrevistar os trabalhadores, ela vai verificar qual é o ambiente de trabalho, quais são os riscos que esses trabalhadores estão sujeitos ali naquele ambiente. E vai fazer todo um controle através de um mapa de risco. Mapa de risco. Já ouvi falar disso. Então é interessante o mapa de risco para justamente verificar quais os setores daquele estabelecimento, daquela empresa, daquele local. Por isso que a CIPA tem que ser do local de trabalho ali do estabelecimento. Porque não pode controlar, entrevistar, fiscalizar. Controle remoto. Tem que estar presente mesmo. Tem que estar presente. Porque tem fatores para fiscalizar, como ergonomia, né? Iluminação, carga horária, imagino. Aí os fatores de risco que nós teríamos, por exemplo, seriam os fatores físicos, os fatores químicos, os fatores biológicos e os fatores até dos acidentes. Os riscos, por exemplo, de um acidente, o risco, por exemplo, de nós estarmos expostos a uma câmara fria, fornos e etc. Isso aí há um risco físico de alguma doença. Um poste elétrico. Isso, eletricidade, isso. Então, o risco seria físico, né, para nós nesse momento. A gente está trabalhando com eletricidade. Podemos levar um choque, mas não seria um risco biológico. Não há um caráter biológico nesse risco. Em relação é um risco a isso. Físico. Isso. E aí tem os químicos. Tem os químicos e tem o próprio risco de acidente através de quedas que podem ocorrer ali no ambiente de trabalho. Manuseio então, de a CIPA ela tem um papel muito importante se bem utilizada. Porque se mal utilizada, ela vai ser apenas uma CIPA do papel. Onde teremos então uma CIPA constituída, mas essa CIPA vai juntar papéis e atas sem ter um propósito assim, de solucionar problemas. Porque a parte interessante dessa comissão interna é que trabalhador e representantes dos empregadores irão constituir essa CIPA. Trabalhador e representantes do empregador. Por exemplo, sempre o presidente vai ser o representante do empregador. Da CIPA. Da CIPA. É um da empresa. É um da empresa. É o presidente da CIPA. Sim, é um representante da empresa. Pode ser um trabalhador representante da empresa, digamos o chefe, o gerente, etc. E terá, então, o representante dos trabalhadores. Esse representante dos trabalhadores, ele vai ser eleito pelos trabalhadores. Ele vai ser eleito pelos trabalhadores. E quem é que organiza essa eleição? É a própria CIPA? Na primeira eleição, quem organiza vai ser a própria empresa, que vai formar uma comissão eleitoral. Nas eleições seguintes, depois que já tivermos uma CIPA constituída, a própria CIPA, antes do término do mandato, ela vai se organizar para constituir uma comissão eleitoral para que não tenha um prejuízo aos trabalhadores desse período vago. Sim, da CIPA, em relação a isso. Olha, legal. E qualquer trabalhador pode se candidatar? Sim, independente de ser ou não sindicalizado em qualquer local. Tem que ter alguma qualificação, estar em algum setor específico para poder estar na CIPA? Não, ele tem que ser um empregado interessado e daquele ambiente de trabalho. Legal. E quanto ganha de salário para ser da CIPA? Não, a CIPA não tem nenhuma remuneração. Não tem. Mas o ganho é justamente ficar bem ciente dos seus direitos, ficar bem ciente dos riscos, ter uma ferramenta para poder colaborar com seus colegas. Claro, isso aí... O ganho, né? Esse é o ganho. Sim, esse é um ganho que não é financeiro, mas é um ganho até pessoal, porque aquele trabalho pode acrescentar muito e evitar riscos
e evitar riscos e também que não ocorra acidentes naquele ambiente de trabalho. Como seria interessante que um trabalhador conseguisse acrescentar para que um outro não sofra nenhum tipo de acidente do trabalho ou doença ocupacional, porque o acidente é um acidente de queda, esses acidentes, mas também pode ser uma doença ocupacional por conta de um procedimento que está sendo feito repetitivamente ali naquele ambiente e que não há um controle em relação a isso. Por exemplo, os matadores de frango lá de peru da Sadia ficam expostos à umidade, tem uma faca elétrica na mão, tem que estar todo paramentado, excesso de umidade, tem que trabalhar um pouco e parar. Na Sadia ainda, falo por conhecer, certo, né? Também tem as câmaras frigoríficas que você citou no início, que é extremamente gelado. Tem que ter um equipamento apropriado na porta da câmara frigorífica, porque já aconteceu de ninguém ficar lá dentro, congelando junto com as galinhas, né? Então tem um monte de cuidados. Antes da gente ir para o intervalo, a classe de riscos, a classificação de riscos a que o trabalhador pode estar sujeito, tem 4 divisões, né? São 4 certo, estabelecidas, mapeadas, que é a física, a química, riscos biológicos e riscos de acidentes e doenças. Sim. Essa mesma classificação. Isso. Essa é a classificação que se adota nos mapas de risco. Mapa de risco, para construir o mapa de risco. E o interessante é o seguinte, que a NR15, que é a da insalubridade, por exemplo, ela não engessa completamente esse mapeamento de risco. Não é o risco de agentes insalubres, são os riscos de acidentes e doenças ocupacionais naquele ambiente de trabalho. Então pode haver que naquele ambiente, segundo a NR15, a norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, os trabalhadores estejam num limite suportável em relação àqueles agentes insalubres, por exemplo. Que não há um nível que esteja sendo extrapolado. Mas a CIPA, a Comissão Interna, pode verificar que existe um risco, por mais que não esteja na NR15, que o organismo dos trabalhadores pode ser suscetível àquele ambiente, mesmo que não tenha aquela regra sendo infringida ali dos parâmetros. Ou seja, tem que avaliar cada local, mapear os riscos, porque cada ambiente pode dar certas condições. Sim. Não dá para mapear e dizer assim, 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 tem que ir lá e olhar. E a parte interessante também em relação a isso é mapear os riscos, estabelecer um cronograma de atividades, aí dentro desse cronograma se estabelece metas, e a cada reunião da CIPA, que são reuniões mensais, via de regra, é feito então uma cobrança em relação a isso, porque a CIPA ela tem que trazer um resultado positivo para os trabalhadores, não apenas identificar os riscos, mas realmente diminuir, conversar com a empresa para tentar minimizar ou até acabar totalmente com os problemas em relação à saúde e à segurança do trabalho. Doutora Carolina, agora eu fiquei na dúvida de novo, é Carolina ou Caroline? Caroline. Caroline, eu já havia te trocado antes no Schwartz. Caroline Schwartz de Almeida, esta simpática advogada do Sindasp, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações no estado de Santa Catarina. É a Cidasc, é Pagre, é o CEASA, Porto de alguns trabalhadores do Porto lá de São Francisco e assim vai, né? Muitos trabalhadores. CIASC também. Não, o CIASC já é do CISPD. Sim. Desculpa, Sindasc. Tá bom. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com a doutora Caroline falando sobre a importância da CIPA aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Invista na vida. Que é fundamental para nós aprender mais coisas, que aqui a gente já faz dever de casa, a gente aprende muita coisa. O mundo pode ser melhor. A gente aprende brincando. Eu tenho uma gratidão, porque aqui eu aprendi, eu cresci, fiz um montão de coisa aqui, me ensinaram a mexer no computador. Muito divertido. Doe agora, eu ajudo a mudar.
Número 1. Alimentos orgânicos são mais caros. Que nada! Os orgânicos parecem mais caros porque os supermercados onde a gente costuma comprar cobram até 4 vezes mais do que as feiras. Mito número 2. A agroecologia é menos produtiva do que a agricultura convencional. A agroecologia é tão ou mais produtiva do que a agricultura convencional e ainda tem uma vantagem. A produção agroecológica enriquece o solo e é capaz de continuar produzindo indefinidamente. Os agrotóxicos e fertilizantes químicos vão deixando a terra fraca e as águas contaminadas. Mito número 3. Adotar a agroecologia significa voltar ao tempo das cavernas. Na verdade, a lógica de produção agroecológica é repleta de conhecimento e tecnologia. A diferença é que a agricultura convencional segue sempre a mesma receita, enquanto que a agroecologia usa muitas receitas diferentes. É toda uma enciclopédia de conhecimento espalhada na cabeça das pessoas e das comunidades. Quer saber? Mundialmente, a gente já estraga o solo de uma área maior do que o estado do Rio de Janeiro. E 24% das terras do planeta não produzem como antes. E a culpa é do mau uso do solo. Tem mais! No mundo, a gente consome 4,5 bilhões de litros de agrotóxicos. E o Brasil é o campeão. Queremos uma agricultura que possa alimentar o mundo. Sempre. E você? Como quer a sua agricultura? Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Floripa em Foco com o Sindasp, toda terça-feira a partir das 2h30 da tarde. Nesta semana estamos conversando com a doutora Caroline Schwartz de Almeida, advogada do Sindasp. À disposição, aliás, que dias tem atendimento jurídico na sede do Sindasp? Nós temos atendimento todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. A gente atende por hora marcada. Então, é só o trabalhador agendar, dizendo que tem interesse, que a gente agenda durante a semana. Isso. Os contatos, telefones, até das delegacias regionais para agendar uma visita no departamento jurídico do Sindasp, vai passar na vinheta ali do Sindasp. Ou vá direto ao site www.sindaspisc.org.br, né? Estamos falando então sobre a CIPA, né, que está prevista ali, já é um direito constitucional dos trabalhadores. Todo local de trabalho tem que ter a sua comissão interna de prevenção de acidentes estabelecida, funcionando. A primeira eleição, a doutora já falou, é responsabilidade da empresa organizar e depois a CIPA deve se autogerir, né? Tem um presidente que é indicado pela empresa e os demais são eleitos dentro e entre os próprios trabalhadores. E a CIPA é um instrumento muito importante, né, para a saúde e para o bom funcionamento dos trabalhos. E a gente estava conversando exatamente sobre a elaboração do mapa de riscos, em cima dos 4 fatores, que são os fatores físicos, biológicos, químicos e de acidentes ou doenças. Em cima desse cronograma tem que ser estabelecidas metas. E como é que se definem essas metas? Também está dito na NR15, que fala da insalubridade, ou na NR5, que regulamenta as atividades laborais. Como é que se faz esse mapa de metas? Sim, vai depender muito de cada empresa, porque as metas elas podem ser atingíveis num curto espaço de tempo, no médio, então vai depender muito da gravidade da situação, porque muitas vezes é uma questão simples de ser resolvida, apenas mexendo alguns móveis, algumas coisas dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, o risco de queda. Esse risco, às vezes colocando umas faixas sinalizadoras. Mantendo o piso seco. Sim, colocando algum material ali emborrachado no próprio piso. Isso aí já é possível. Então, essas metas e prazos, eles terão que ser construídos dentro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, através, então, de uma reunião entre os membros
em que vão se estabelecer metas, prioridades E um cronograma de Sim. atividades. E a CIPA tem poderes de inferir sobre tudo, sobre a arquitetura, essa porta muito estreita tem que fazer mais larga, ela tem poder de influir sobre qualquer setor da empresa? A CIPA ela pode analisar os riscos de todo o ambiente de trabalho, todo o ambiente. Inclusive, os cipeiros, eles possuem uma estabilidade. De emprego. Sim, por conta justamente desse enfrentamento que precisa haver com o empregador, empresa. né? Muitas vezes o empregador é uma pessoa sensível a essa questão aí da saúde e da segurança do trabalho e muitas vezes entende que é um gasto a mais que não deveria ser feito. Então, o cipeiro, ele tem que ter livre acesso a todo o ambiente de trabalho, ele tem que ter uma liberdade para trabalhar, propor, cobrar, fiscalizar e por conta disso existe uma estabilidade em relação a esse mandato. Quanto tempo é o mandato? É de 1 ano. 1 ano. Sempre padrão, 1 ano. 1 ano, sempre padrão. E tem estabilidade de emprego nesse ano. Tem estabilidade de emprego nesse 1 ano, a partir da candidatura, e 1 ano após o final do término mandato. do mandato. Olha, 2 anos 2 de anos, estabilidade. então, de estabilidade. Então, os trabalhadores podem ousar um pouco mais, cobrar um pouco mais, para que a saúde e a segurança do trabalho aí sejam respeitados e que o trabalhador tenha a saúde realmente vista como algo muito importante, a saúde e a própria vida, porque, claro, a gente não vê tantos casos próximos assim, principalmente na base do Sindasp, de algum acidente fatal, mas muitas outras categorias, como a questão aí do próprio frigorífico, essa questão das carnes, eletricidade, e que é uma coisa rotineira, infelizmente. E segundo aí uma pesquisa que eu li, a cada 10 minutos morre um trabalhador no Brasil vítima de acidente do trabalho. 10 minutos. 10 minutos. Claro que esse período de 10 minutos também compreende os acidentes de trânsito, que também matam um elevado número de pessoas. Olha aqui. Infelizmente. Que estatística, doutora. Enquanto a gente fica aqui nesse Floripa em Foco do Sindasp, 3 trabalhadores terão, em média, né? É um dado... É um dado. Para se pensar, hein? E todo ano tem uma semana especial para a CIPA, né? É obrigatório isso também. É uma semana que se chama CIPAT. CIPAT, Semana das empresas. Interna. Isso, de prevenção de acidentes de trabalho, onde a CIPA ela pode se organizar no sentido de informar os trabalhadores, porque uma das prerrogativas da própria CIPA é informar os trabalhadores dos seus direitos, se envolver, a CIPA tem condições de manter um envolvimento em relação aos programas de prevenção de acidentes, se houverem, né, na empresa, PPRA, PCMSO. A CIPA ela pode informar sobre os acordos e convenções coletivas, aquilo em que o trabalhador tem o seu benefício, por exemplo, uma cláusula que fale sobre uma comissão que vai analisar os acidentes, enfim, qualquer tipo de adicional cláusula. Por insalubridade, adicional sim, por que vai. Então a CIPA tem essa função realmente de organização, de informação, fiscalização. Muito bem. E esta CIPA, onde é que se pode buscar informações de como deve funcionar, que direitos o trabalhador tem? É junto ao Ministério do Trabalho, Delegacia Regional de Trabalho? Onde é que dá para buscar informação sobre a CIPA? A NR5, ela está no site do Ministério do Trabalho, na sua íntegra, inclusive com o dimensionamento que eu citei anteriormente. Então, através do site do Ministério do Trabalho e Emprego, é possível que o trabalhador tenha acesso a isso. Um outro caminho seria o próprio sindicato, que o sindicato ele também está próximo da CIPA. Dentro da NR5 existe uma previsão que o sindicato pode requerer atas,
que são produzidas pela CIPA, atas de posse, as eleições, ele precisa acompanhar também isso e deve acompanhar. O sindicato tem direito e Tem. poder para acompanhar o andamento da CIPA. Olha que interessante. E até assessorar também, né? Não Pode, é exclusivo. claro, o sindicato é uma organização dos trabalhadores que pode servir para vários fins. Entre os fins, essa questão da organização da própria CIPA. Muito bem. É sempre um prazer conversarmos, doutora Caroline, né? O tempo voa. E para fechar, mandar um alô para alguém, referendar alguma informação? Eu gostaria de primeiro agradecer, né, novamente aí pelo convite e dizer que esse tema CIPA é um tema que às vezes os trabalhadores não têm tanto acesso, não têm tanta informação, mas é um tema importantíssimo. Se a Comissão Interna de Prevenção de Acidente for realmente uma comissão séria, que os trabalhadores estejam engajados a diminuir ou minimizar ou até acabar totalmente com os riscos, os trabalhadores vão ter um ambiente de trabalho salubre, um ambiente sadio, que não vai provocar doenças e nem acidentes. As doenças ocupacionais hoje, elas representam um número muito grande aí de doenças que são contraídas pelo trabalho desenvolvido. Tem um aumento muito grande da produtividade, que é exigida pelos empregadores. Então, cada vez mais se exige metas, cumprimentos de várias questões, além até das próprias condições físicas. E isso tudo pode ser verificado pela CIPA, uma comissão interna, com a participação dos trabalhadores, e que esses trabalhadores podem interferir nesse ambiente de trabalho. É um instrumento importante, é um instrumento que tem que ser levado a sério, e que os trabalhadores podem ter acesso a essas informações através do documento que está constituído, a NR5, através de informações aí as mais diversas, e o Sindasp ele está aberto aí à disposição, porque é um instrumento dos trabalhadores, para dar mais informações em relação a isso e também ajudar a organizar esse processo eleitoral e até o processo do andamento dos trabalhos. Isso aí. E parabéns aos trabalhadores, né, que se dedicam aí à CIPA, né, no seu local de trabalho. Para saber mais sobre a CIPA, procure a NR5, Norma Regulamentadora 5, no site do Ministério do Trabalho. E para buscar a ajuda do Sindasp, vai passar a vinheta agora com o endereço, site e telefone do Sindasp. Obrigado mais uma vez pela presença. Não perca a reapresentação deste Floripa em Foco logo mais a partir das 22 horas. Tanto no canal 4 da NET para Florianópolis, quanto pelo nosso www.tvfloripa.org.br. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó.